Olá pessoal, meu nome é Giovanni Brelotto, eu sou professor tutor do Programa de Educação Tutorial do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de Santa Maria e hoje, dentro do âmbito do tutorial de Google Classroom ou Google Sala de Aula, eu vou mostrar para vocês o que acontece quando uma turma é clonada. Ou seja, aqui na verdade é o meu Classroom, do Google Classroom, de vários cursos que nós do PET-CC estamos ofertando ao longo do ano 2020, para professores da rede pública, da rede privada, enfim, professores em geral. Então, eu vou pegar um exemplo, uma turma que está acontecendo agora, que é de um tutorial de Google Jamboard, só para deixar claro, hoje é dia 1º de setembro. Então, essa turma aqui de Google Jamboard começou agora, vai de hoje até dia 15, então vou usar ela como exemplo para mostrar como seria para clonar uma turma. Então, só para deixar claro para quem não está participando do curso, o curso, na verdade, é que ele tem umas postagens no mural, com a ementa e alguns avisos, e as aulas todas estão no menu atividades. Então, ou seja, eu separei em alguns módulos essas aulas e, consequentemente, todas as aulas aqui já estão disponibilizadas aos alunos e as atividades avaliativas eu deixei para publicar a partir da segunda semana para dar tempo do pessoal primeiro ver as aulas e depois começar com as atividades. Bom, o que acontece, por exemplo, na hora de clonar uma turma? Lá no menu Turmas, onde vocês enxergam todas as turmas que vocês possuem, lembrando que algumas vocês podem ser docentes, outras vocês podem ser discentes. Vocês só vão conseguir clonar uma turma se aquela turma vocês são docentes na própria, no caso, na turma origem que vai ser clonada. Então nessa turma, como eu sou o docente, na verdade foi eu que criei a turma especificamente, então a ideia é mostrar o que vai acontecer. Notem que aqui no cantinho aqui não ficou bem visível porque tem uma imagem de um tablet abaixo, mas existem 3 pontinhos no lado de cada uma das turmas que vocês possuem no Google Classroom. Ao clicar, abre-se um menu. Então, ou seja, que eu posso mover. Movimentação seria basicamente como se fosse drag and drop. Vocês selecionam uma turma e podem mover para outras pontes, outras partes da tela. Vocês podem organizar exatamente nessa matriz aqui de várias linhas de 3 colunas aqui, especificamente como vocês querem. Então, basicamente o mover é como vocês clicar a qualquer uma e arrastar. Copiar o link do convite, que seria exatamente o link para as pessoas entrarem na turma de vocês. Editar, que seria editar as palavras-chave, as metadados, o título da turma e tudo mais. Copiar e arquivar. O arquivar tem uma aula que já mostra exatamente isso, e agora eu vou mostrar exatamente o que acontece quando você copia uma turma. Que na verdade a ideia seria de fazer uma clonagem, ou seja, uma nova versão da turma original. Então, ou seja, quando eu clicar em copiar aqui, o que vai acontecer é, eu vou criar uma nova turma exatamente igual à que eu estou usando como base. Mas a pergunta é, você sabe o que acontece, ou seja, o que é copiado para a sua nova turma e o que não é? O vídeo, então, essa aula responde isso. Então eu vou copiar. Ele me aparece primeiro aqui, bom, qual o nome dessa nova turma? Então eu vou chamar aqui, vou deixar aqui, ó. Notem que ele já começa com cópia de, para saber exatamente o que é. Eu vou deixar exatamente todos os comentários como estão aqui, vocês podem editar e fazer o que bem entender, mas só para deixar claro que a turma que aparecer como cópia, agora com a palavra cópia, é exatamente a turma nova, digamos assim. Clicando em copiar, começa o processo. Então o Google vai levar alguns instantes, no máximo 10, 15 segundos, por exemplo, para fazer isso aqui, e automaticamente essa nova turma chamada cópia de tutorial de Google Jamboard vai estar com uma nova turma aqui dentro. Terminou o processo, notem, já foi criada aqui, 0 alunos, deixa eu até arrastar para deixar uma do ladinho da outra aqui para ficar a comparação. Notem, pessoal, os alunos da turma original não vêm. Então é a primeira coisa que já se percebe na hora de uma cópia. Quando você copia uma turma no Google Classroom, os alunos da turma original não vêm para a nova. Eles só virão para a nova se vocês convidá-los ou se vocês passar o código da senha e todos entrarem automaticamente. Então, a primeira coisa que você percebe é os metadados foram copiados, o título da turma, organização e tudo mais. Os alunos, não foram copiados. Vou entrar na turma para mostrar mais uma coisa que não é copiada. Note o mural está vazio, enquanto que o mural da turma origem tinha postagens. Então, ou seja, as postagens do mural, por padrão, não vêm. Se eu quiser copiar, eu vou ter que importar elas. Então, clico no menu Reaproveitar, vou lá para a turma Origem, por exemplo, e seleciono, eu quero trazer a ementa para cá, por exemplo, ok. Vai reaproveitar aquela ementa. Se eu quero reaproveitar exatamente como está digitado aqui, clico em Postar e pronto. Então, notem que quando vocês copiam uma turma, o que está no mural não vem. Por que isso? Porque o Google entende que o mural são para avisos específicos para a turma em questão. Então ele entende também que se aquele aviso que estava na turma original, por exemplo, era para a turma original, ele não vai ser importante para essa nova turma. Se for, o professor vai lá e importa aquele aviso especificamente. Bom, então o menu pessoas,
Tá vazio. Quer dizer, vazio não, porque tá apenas o professor aqui quem fez a criação, não tem alunos. O mural veio vazio. Então, quer dizer que tudo não vem nada a não ser o nome da turma? Não, exatamente o menu atividades responde isso. Todas as atividades que eu vi na turma original e todos os tópicos criados, nesse caso os 5 tópicos, os 4 módulos aqui mais atividades, todos foram importados. Então se eu entrar na primeira atividade aqui, por exemplo, vamos perceber que o título da aula inaugural do curso de Jamboard veio importado, a descrição dessa aula foi importada e a própria aula que está linkada ao YouTube. A configuração, se ela não valia nota, não tinha dado entrega, o tópico que pertence, tudo mais continuou sendo importado. Mas note o que acontece, pessoal. Por padrão, deixa eu minimizar aqui, as atividades elas não estão publicadas na nova turma, na turma que foi clonada. Ela vem apenas como rascunho, então o professor decide se quer publicar ela ou excluir, basicamente. Então, seja se for no editar e marcar em criar atividade, e confirmando, obviamente, para evitar algum engano, o que vai acontecer é que a primeira aula foi publicada. E aí eu vou ter que começar a aula aqui, por exemplo, esse curso é composto por uns 20, 22 vídeos, mais ou menos, eu vou ter que ir um a um e publicar. Assim como eu posso publicar o módulo 1 e optar por o módulo 2 publicar na segunda semana, na terceira semana, enfim, aí depende da turma. Então, resumindo, o que acontece quando é copiada uma turma no Google Sala de Aula ou no Google Classroom? O mural não vai vir, nenhuma postagem do mural vem para cá, o menu pessoas também não, nenhuma das pessoas que estava lá, inclusive os outros professores da turma não vem para cá, vou ter que convidar todas as pessoas também, ou criar uma nova turma, porque enfim, geralmente quando você copia é para aproveitar o material, mas para outras pessoas, mas todas as atividades que foram publicadas na aula de origem virão para a aula de destino. O que vai mudar é, nenhuma delas é publicada por padrão. O professor vai ter que entrar e garantir a publicação, porque talvez eu não queira publicar todas as originais. Aí depende, obviamente, de cada docente. Portanto, espero que isso facilite exatamente a visualização de sempre que vocês forem dar para uma mesma aula, para uma nova turma, por exemplo, o Classroom permite a clonagem, só que quando vocês fizerem essa opção, 3 pontinhos, copiar, o mural não vai ser copiado, as pessoas não vão ser copiadas. O que vai ser copiado de fato é o nome da turma, a descrição da turma, as características da turma e, consequentemente, todas as atividades que foram postadas na turma original. Um último detalhe antes de fechar o vídeo, o código das turmas é diferente. Esse aqui é o código da turma do curso que está acontecendo, então esse código aqui, QPIY3YZ, e da turma nova, obviamente, é um novo código, porque o Classroom não possui códigos iguais para turmas diferentes. Então, gerou um novo código também, então seria esse código aqui que eu compartilharia com os alunos. E, obviamente, se tiver um link do Meet aqui, por exemplo, esse link do Meet seria diferente também, porque cada turma tem o seu link do Meet uma vez gerado. Espero que essa aula tenha sido útil para vocês. Qualquer dúvida, coloque nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.